Capítulo 201. O futuro 1. The Author's POV. Clank. Deslizei as portas que levavam à varanda. Que chato. Após a partida com Aris, saí imediatamente. Com todo mundo distraído pela partida do Kevin, aproveitei a oportunidade para escorregar para fora e voltar ao meu dormitório. Dessa forma, evitei a maioria dos repórteres. Além disso, exceto pelas aulas eletivas, não havia outras aulas hoje. Portanto, eu estava naturalmente livre. Quanto à partida do Kevin, ele, claro, venceu. Não tinha certeza de quantas vezes ele foi desafiado, mas provavelmente foram mais de 5. O que eu faço agora? Muitos dos meus planos mudaram por causa do que aconteceu nos últimos dias. Meus planos de me manter discreto foram praticamente descartados. Foram realmente descartados. Agora que pensei a respeito, embora eu não pudesse mais permanecer escondido como antes, nada impedia que eu construísse minhas forças em segredo. Acho que se pode dizer que agora eu estava operando tanto na luz quanto na escuridão. De certa forma, isso era bom. Muitos dos meus planos acelerariam como resultado disso. Eu não precisava ser tão cauteloso quanto antes e poderia ser mais ousado quanto a isso. Devo criar um nome falso. Criando um nome falso, eu ainda poderia operar de forma mais discreta. Por um lado, eu seria esse indivíduo talentoso que estuda na Locke. Por outro lado, usaria meu outro nome para operar meu grupo de mercenários e empresa. Isso seria o ideal. Mas quem sabe? Eu precisava de mais tempo para pensar sobre isso. Após o que aconteceu há alguns dias, minha confiança se despedaçou. Toda vez que eu pensava em um plano, me sentia paranoico. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se um meteorito caísse do céu e destruísse minha empresa? Com meus recentes sucessos se acumulando, eu havia me tornado arrogante e complacente. Precisava parar de achar que tinha tudo sob controle. Nada estava realmente sob meu controle. Assim como o Everblood, havia coisas que eu não conseguia prever. Eu precisava internalizar isso. Eu estava tão certo de que tudo estava indo de acordo com meus planos antes. E adivinha, o Everblood apareceu. Alguém que eu não considerei adequadamente. Tem aquele filho da mãe também. Havia também o Matthew. Eu nunca esperaria que ele tornasse o incidente público. Se eu pudesse, teria contado imediatamente a verdade para Irene. A verdade sobre o fato de que ele era um vilão. Infelizmente, não podia. Com Matthew sabendo que eu tinha uma maneira de curar a maldição do Mindriaquer, sabia que não poderia tocá-lo no momento. Se tal notícia fosse revelada ao mundo, não apenas eu me tornaria o alvo número 1 dos demônios, mas também seria alvo de outras pessoas desesperadas pela cura. Felizmente, como eu poderia revelar que ele estava contratado por um demônio, ele também não poderia revelar o que sabia. Estávamos atualmente em um impasse. Droga, preciso ser mais forte. Eu cerrei os dentes com força e encarei a paisagem do lado de fora da varanda. Eu tinha que ficar mais forte rapidamente. Não posso deixar isso continuar. Tirando o diário que continha todas as informações sobre a novela, rapidamente folheei suas páginas. Flip. Onde está? Como eu sabia que precisava ficar mais forte, naturalmente precisava ver o que poderia fazer para me tornar mais forte. O livro em minhas mãos tinha resposta. Esta deve ser a página. Parando em uma página específica, franzi a testa. Flip. Lambendo a ponta do meu dedo, virei para a próxima página. Meus olhos se moviam constantemente da esquerda para a direita. Precisava procurar qualquer coisa na novela que pudesse ser útil para mim no futuro. Um item ideal seria aquele que me ajudasse a passar por detectores de mentiras. Esses eram um problema. Se não fosse pela Irene ser capaz de detectar mentiras, nada disso teria acontecido. Felizmente, havia um item que poderia me ajudar nesse aspecto. Plop. Aia. Após alguns minutos, fechei o livro e expirei. Agora eu sabia o que precisava fazer. Depois de dar uma olhada adequada no livro, tinha uma ideia geral do meu próximo curso de ação. Mesmo que isso causasse algum problema para algumas pessoas no futuro, eu não me importava tanto. Agora tudo o que eu queria era ficar mais forte. Dean. Nesse momento, meu telefone tocou de repente. Eles concordaram em te ouvir. Era Amanda. A mensagem dela era vaga, mas eu entendi instantaneamente o que ela queria dizer. Caçador de demônios. Eles concordaram. Quando? Eu precisava saber o horário. Como essa era uma reunião formal, precisava me preparar completamente.
Um erro e o acordo poderia desmoronar. Na próxima semana, um dia após o banquete. Entendi, vou deixar tudo pronto até lá. Ok. Depois disso, Amanda não me enviou mais mensagens. Como eu conhecia sua personalidade, não me incomodei. Certo, isso é bom. Garantir esse acordo tiraria um peso das minhas costas. Não apenas garantiria um sistema de dinheiro a longo prazo, mas também criaria uma conexão com a Guilda dos Caçadores de Demônios. Naturalmente, a razão pela qual eu me destaquei tanto hoje foi por causa disso. Quanto mais talentoso eu parecesse, maior seria o apelo do projeto. Eles não estavam apenas investindo no sistema de cartas mágicas, mas em mim também. Isso era o que eu queria. Acho que isso está resolvido por agora. Além disso, tem aquilo também. Olhando para meu pulso, encarei a pulseira na minha mão. Eu ainda não tinha verificado os itens extras que ganhei do Imorra. Com tudo o que aconteceu recentemente, não tive tempo suficiente para checar meus despojos adequadamente. Talvez houvesse algo interessante misturado ali. Antes disso, acho que é hora de incomodar a Melissa. Tirei meu telefone e rapidamente escrevi uma mensagem. Oi, Melissa, sobre a poção. Quando? Meu braço ainda doía, afinal. Ao mesmo tempo, dentro de um laboratório branco. Clank, clank. O pesado som de máquinas movendo itens ecoava pelo laboratório branco. Braços metálicos grandes se moviam sobre o pavimento de asfalto, carregando caixas de diferentes tamanhos. Dentro delas estavam peças robóticas sobressalentes ou poções de diferentes cores. Bum! De repente, uma grande explosão ecoou dentro do laboratório. Dentro de uma sala branca confinada que podia ser vista através de um vidro retangular, o fogo se espalhou por todo lugar, envolvendo a sala inteira. Não muito depois, o fogo se apagou e um cartão vermelho segurado por duas pinças foi revelado. Uma voz fria e mecânica soou. Registro do experimento #598, mana remanescente na sala, 49%. De pé em frente ao vidro, uma bela garota murmurou internamente. Mais uma falha. Após inúmeras tentativas, Melissa ainda não conseguia sincronizar a mana inserida no cartão com os pistões corretos. Apesar de o círculo mágico atualmente instalado no cartão ser um simples bola de fogo, ocasionalmente alguns outros pistões que não eram pistões de chama entravam no sistema, resultando em uma grande perda de eficiência. O que estou perdendo? Comparado ao início, houve muitas melhorias, porém, isso não era suficiente. Para que o cartão fosse comercialmente viável, Melissa precisava ter apenas 30% de perda de eficiência. Qualquer coisa além disso tornaria o uso do cartão sem sentido. No momento, sua perda de eficiência era de 49%. Ainda muito longe de seu objetivo. Melissa, você recebeu uma mensagem. De repente, uma voz clara a chamou do outro lado da sala. Uma garota alegre se aproximou da direção de Melissa. Rose, quem estaria me mandando mensagem agora? Com a mão direita sobre seu jaleco branco, Melissa pegou o telefone. Instantaneamente, suas sobrancelhas se franziram. Oi, Melissa, sobre a poção. Quando? Esse filho da mãe. Melissa apertou a lateral do telefone. Ela já estava ocupada o suficiente com o conceito do cartão mágico, e agora ele queria que ela fizesse uma poção avançada. Que se dane isso. Rose, peça uma poção avançada no mercado. Virando-se para sua assistente, ela rapidamente ordenou. Ela não podia se incomodar em fazer uma poção sozinha, então era melhor pedir uma do mercado e fingir que era dela. Uma poção avançada. Sim. E quanto à qualidade? Faça mais baixa. Não, melhor, faça mais alta qualidade que você conseguir. Melissa estava inicialmente tentada a dar a Ren a poção de qualidade mais baixa. No entanto, de repente percebeu que isso seria irrealista. Como ela, Melissa Hall, poderia fazer uma poção de tão baixa qualidade? Impossível! Seu orgulho não permitiria isso. Custa cerca de 40 milhões U, tudo bem. 40 milhões. Sim. Tá bom. Secretamente rangendo os dentes, Melissa assentiu. Calma, Melissa, você pode estrangular ele em seu sono. Uma vez que ela desenvolvesse o sistema de cartas mágicas, o dinheiro começaria a entrar. Comparado ao que ela normalmente gastava em experimentos a cada dia, 40 milhões poderia ser considerado trocado para ela. Jean. Hello. Tem alguém aí? Eu posso perceber que você viu a mensagem. Não consigo acreditar que você está me ignorando. Que falta de educação. Antes que ela pudesse terminar de ler a mensagem,
As veias de Melissa já estavam pulsando em sua testa. Eu juro por Deus. Tentando ao máximo suprimir sua raiva, ela digitou: peço humildemente desculpas pelo incômodo. Esta escrava fará sua poção em tempo recorde só para você. Não que ela esteja ocupada com a vida real, algo que outra pessoa parece não ter. Talvez você queira uma massagem logo após eu entregar a poção. Isso na verdade seria bem legal, não vou mentir. Momentos após enviar sua resposta, ela recebeu uma resposta. Olhando para a resposta, Melissa sorriu. A smile was so terrifying that Rose, who was not so far from her, had to take a couple of steps back. All she saw was death. Andover. Distrito Norte. Dentro de uma mansão de tamanho médio, uma voz infantil ecoou. Vá. Onde está o pudim? Calma, Nola, o pudim vai voltar logo. Ela provavelmente está dando uma volta pelos arredores. Levantando Nola em seus braços, Samantha Dover tentou rapidamente acalmá-la. Ela estava acostumada a essas cenas. Ocasionalmente, o pudim saía de casa por longos períodos, fazendo Nola ficar chateada. Samantha havia enviado uma mensagem para Ren sobre esse problema, e ele respondeu: está tudo bem, ela voltará logo. Ela faz isso de vez em quando. E era verdade. Não muito depois, o pudim voltaria rapidamente para casa. Naturalmente, a partir daí Samantha não se preocupava mais com seu desaparecimento. A única preocupação era Nola. Enquanto esperamos pelo pudim, por que você não brinca com a mamãe por enquanto? Não. Pudim é melhor. Oh meu! Dentro de um espaço isolado, a figura de uma mulher bonita podia ser vista sentada com as pernas cruzadas. Depois de se afastar da casa do Ren, Angélica conseguiu encontrar um local relativamente seguro e isolado onde poderia começar sua ascensão. Embora sua ascensão não causasse uma grande comoção, ela naturalmente queria estar em um lugar seguro. Por isso escolheu um espaço isolado. Aia, depois disso eu devo conseguir romper. Angélica exalou e olhou para sua mão. Uma fruta preta que pulsava um tom vermelho apareceu. Olhando para a fruta, seu rosto estava sério. Era isso. Com a ajuda da fruta, ela finalmente alcançaria o nível de Visconde. Um sonho há muito desejado por ela. A partir deste momento, ela seria conhecida como Visconde Von II. Gulp. Engolindo em seco, Angélica trouxe a fruta mais perto do rosto. Aqui vou eu. Crunch. Angélica deu uma mordida na fruta. Capítulo 202. O futuro 2. The Author's POV. Clique. O que você acha? Dentro de uma sala completamente escura, em uma longa mesa redonda, estavam várias figuras ocultas. Exibida diante deles havia uma projeção de um jovem com cabelos negros como a noite e olhos azuis profundos, em pé em que parecia ser o chão de uma arena. Das várias figuras sentadas, apenas uma se levantou. Um homem relativamente velho, com cabelos grisalhos longos e um bigode fino. Julgando pela maneira respeitosa com que os indivíduos na sala se comportavam em relação a ele, podia-se inferir que era uma figura importante. À medida que o clipe passava, os olhos do jovem lentamente se tornaram de um cinza opaco. Não muito depois, a partida terminou. Foi um massacre. O jovem não se moveu uma única vez de sua posição. Após o clipe terminar, um silêncio pesado tomou conta da sala. Ninguém se atreveu a falar. Que habilidade foi essa? Depois de um tempo, uma das figuras quebrou o silêncio e falou. Seus olhos permaneciam fixos no jovem exibido na tela. Não tenho certeza também. O homem mais velho balançou a cabeça. Ele também não tinha certeza sobre o que havia acontecido. Apesar de ser uma das pessoas mais fortes no domínio humano, ele não era onipotente. Ele não sabia tudo. Poderia ser uma habilidade que induz medo. Uma figura interveio. Duvido, já vi habilidades semelhantes, mas nenhuma chega perto dessa. Então o que você acha? Eu também não sei. Outra figura falou. Então poderia ser apenas o poder do jovem. É verdade, pelo que li, ele estava classificado como I+, pode muito bem ser apenas sua aura. Imediatamente, a sala foi preenchida com discussões à medida que mais pessoas se juntavam. De repente, enquanto todos falavam, uma das figuras que estava na sala se dirigiu ao homem mais velho. Senhor, não entendo. Por que tivemos que tornar públicas as informações sobre ele? Se queríamos protegê-lo, não seria melhor não divulgar suas informações? Imediatamente, a sala ficou em silêncio. Todos encaravam o homem mais velho. Eles também estavam curiosos. Sentindo os olhares direcionados a ele,
O homem mais velho balançou a cabeça. Ai. Infelizmente, por causa da pressão dos sindicatos, tivemos que revelar as informações. O homem mais velho realmente achava uma pena. Com o mundo ainda seguindo um princípio capitalista, os jovens talentosos eram tratados como peças de prêmio para os melhores sindicatos possuírem em nome de sua honra. Se houvesse alguma chance de um jovem talentoso ser encontrado, deveriam imediatamente reportar isso a eles. Isso era para que pudessem nutri-los em futuras potências em prol da humanidade. O homem mais velho sabia que isso era uma bobagem. Apesar do fato de que os humanos estavam enfrentando a ameaça de extinção. Em vez de estarem unidos, os humanos ainda se segregavam em diferentes facções com a ideia de querer mais poder. Ai. Acho que não há fim para a ganância humana. Mais uma vez, o homem mais velho balançou a cabeça. Ele originalmente queria manter a classificação e o talento do jovem em segredo, mas com a pressão vinda de todos os lados, teve que ceder. Afinal, ele era responsável pelos empregos de milhares de pessoas. Mesmo sendo forte, era apenas um homem. Diga ao Locke para cuidar dele. Ah, e certifique-se de avisar o Maximus. Não tolerarei outro erro de seu filho. Se for necessário, até a picada de um mosquito pode ser devastadora. Dessa vez ele estava sério. O que havia acontecido com Kevin não muito tempo atrás realmente o deixou furioso. Se não fosse pelo fato de que Gilbert não havia matado Kevin, ele teria tomado uma atitude pessoalmente. Um talento como Kevin não podia morrer. Aia! Espero não ter que agir. Calmando-se, o homem suspirou. Isso era o melhor que ele podia fazer pelo jovem no momento. Ele realmente esperava que Kevin lhe desse uma grata surpresa no futuro. O mundo precisava de jovens talentosos mais do que nunca. Especialmente porque estavam enfrentando a ameaça de extinção. Entendido. Encarando o homem mais velho, todos gritaram em uníssono. A reunião terminou depois disso. Locke, 7h50 am. Turma A25. Depois de causar uma impressão durante minha sessão de treino ontem, ninguém se aproximou de mim. Uon, bom dia. Bom dia. Ninguém, exceto Kevin, é claro. Tirando seu tablet, Kevin sentou-se. Já acostumado a ele estar ao meu lado, não me importei com sua presença. Haha, confira isso. Rolando seu tablet, Kevin riu alto e me entregou o dispositivo. Curioso, peguei e li o que estava escrito. Exibição chocante de poder vinda de Kevin Voice R. Bah, não me mostre essa besteira. Lançando o tablet de volta para Kevin, rolei os olhos. Já tinha visto artigos demais sobre mim. Toda vez que via um artigo a meu respeito, acabava sentindo vergonha. Felizmente, eu sabia que com o tempo eles diminuiriam. Ah, certo, seu terno chegou. Colocando seu tablet de lado, Kevin de repente se lembrou de algo. Meu terno. Sim, o que compramos alguns dias atrás. Chegou sim. Eu realmente fiquei surpreso com a eficiência dos alfaiates. Em um dia, o terno já havia sido enviado e entregue em meu apartamento. Eu ainda não tinha experimentado o terno, mas do lado de fora parecia muito bom. Não tinha certeza se era confortável, parecia bem apertado. E então, o que tem a dizer? O que tem a dizer sobre o quê? Sobre o terno, quero dizer. Você gostou do que escolhemos? Acho que tá bom. O que você quer dizer com tá bom? Eu escolhi o terno. Claro que é bom. Enquanto Kevin e eu conversávamos, Emma de repente interrompeu. Era evidente que ela estava ouvindo nossa conversa. Ignorando sua tentativa descarada de se juntar à conversa sem parecer que estava ouvindo, respondi. É mesmo. Para mim, parecia apenas um terno comum. Embora parecesse bom, nada nele se destacava. Esse cara é sem esperança. E o que você está fazendo aqui? Reclinando-me, cruzei os braços. E eu com isso? O que você está fazendo aqui? Volte para o seu lugar. Esse lugar tem seu nome escrito. Olhando em volta, Emma apontou para o lugar onde estava sentada. Frustrado, balancei a cabeça. Não. Então aqui eu ficarei. Sorrindo, ela se sentou. Nenhuma palavra saiu da minha boca. Ela estava fazendo isso de propósito, não estava? É inútil. Uma vez que Emma coloca algo na cabeça, não tem como convencê-la. Sentado ao meu lado, Kevin balançou a cabeça. Ele já havia passado por isso várias vezes. Eu sabia disso. Por isso estava sem palavras. Oh, Amanda, sente-se aqui também. Justo quando eu estava prestes a rebater,
avistei Amanda entrando na sala de aula e Emma acenou para ela. Olhando na direção de Emma, os olhos de Amanda estavam embaçados. Ela não era uma pessoa do dia. Por quê? Apenas venha, não me deixe aqui sozinha com esses dois. Então por que você não sai? Respondi rapidamente. Se ela não queria sentar ao meu lado, poderia simplesmente se mudar. Ninguém estava forçando-a a ficar comigo e Kevin. Emma me ignorou e continuou insistindo com Amanda. No final, ainda sonolenta por ter acabado de acordar, Amanda cedeu e sentou-se ao lado dela. Uma fileira à frente de onde eu estava sentado. Ótimo, justo quando pensei que não poderia piorar. Está tudo bem. Dando-me um tapinha no ombro, Kevin me consolou. Isso é praticamente culpa sua. Se Kevin nunca tivesse se sentado ao meu lado, isso nunca teria acontecido. Se antes muitos dos alunos estavam olhando em minha direção, agora praticamente todos estavam olhando na minha direção. Kevin já era suficiente. Mas agora Emma e Amanda também? Você está brincando comigo? Ah, certo. Kevin, que horas você vai ao banquete na próxima semana? Virando-se, Emma perguntou. HM, por volta das 19 horas. Entendi. Por que você está perguntando? Nada. Virando a cabeça, Emma evitou a pergunta. Sua voz tinha um toque de decepção. Percebendo isso, eu rolei os olhos. Apenas diga a ele que você quer ir com ele já. Emma estava claramente tentando convidar Kevin para ir com ela. Infelizmente para ela, Kevin era denso. A menos que ela dissesse isso na cara dele, ele nunca perceberia o que estava acontecendo. E você, Ren? Inconsciente disso, Kevin me fez a mesma pergunta, a qual respondi vagamente. Quando der. Isso era uma mentira. Eu na verdade ia chegar 1 hora antes de Kevin. Havia um motivo para isso. Era para evitar algo que eventualmente aconteceria na festa. Embora a trama fosse diferente do que eu lembrava, os eventos no Loch deveriam ser mais ou menos os mesmos, certo? Eu não tinha certeza. Por isso queria ir mais cedo e verificar. Ah, certo, Kevin, a propósito, você ouviu sobre o... Recuperando-se rapidamente, Emma se virou e perguntou. SHHH. A aula está começando. Cortando Emma no meio da frase, coloquei meu dedo nos lábios. Um segundo depois, a porta da sala de aula se abriu e Dona entrou. Olhando para o relógio, 8 horas da manhã, murmurei. Pontual como sempre, nem um segundo atrasada. Mais tarde naquela noite. Bang! Emma bateu a porta do quarto com força e pulou na cama. Bastardo denso. Durante o dia anterior, Emma tentou dar o maior número possível de dicas a Kevin. Ela queria que ele a acompanhasse ao banquete. A razão era simples. Dado o quão popular ela era, naturalmente atrairia a atenção de muitos garotos. Isso já havia acontecido com ela várias vezes no passado. Sabendo disso, ela queria que Kevin atuasse como seu escudo. Enquanto estivesse com ele, ninguém se atreveria a incomodá-la. Infelizmente. Como ele pode passar tanto tempo com aquele idiota? Desde a semana passada, Ren e Kevin quase não se separavam. Eles estavam quase sempre juntos. Ele até mudou de lugar para sentar ao lado dele. Na verdade, Emma entendia porque Kevin estava interessado em Ren. Ela também estava um pouco interessada nele. Desde que o viu lutar, o interesse de Emma por ele aumentou. Especialmente depois que ela o viu lutar contra Aris. Ela não sabia o que ele fez naquele dia, mas ele era assustador. Na verdade, no momento em que o viu na arena, lembrou-se da época em Oberg, quando ele estava estrangulando Jin. Eles tinham a mesma vibração, fria e voraz. Isso não vem ao caso. Emma balançou a cabeça e afastou esses pensamentos de sua mente. Havia um assunto mais urgente. Para ela, a maneira como Kevin e Ren se tornaram tão próximos foi simplesmente muito rápida. Em poucos dias, eles eram de repente melhores amigos. Quem compraria essa ideia? Emma não comprou. O que poderia ter acontecido entre eles em um período tão curto de tempo? Ele poderia ser. De repente, ela teve um pensamento. Seu corpo estremeceu como resultado. Ela rapidamente balançou a cabeça. Não, não, não. Tire sua mente da lama. Não há como Kevin ser assim. Talvez Ren, mas não Kevin. Mas e se? Caindo fundo em sua delírio, Emma pulava em sua cama enquanto a batia repetidamente. No dia seguinte, Emma compareceu às aulas com olheiras profundas. Segunda-feira, 18 horas.
Uma semana se passou e finalmente chegou o dia do banquete. Como de costume, participei das aulas de manhã e à tarde. Além dos olhares incomuns que estava começando a me acostumar, nada de especial aconteceu. Depois de causar uma impressão durante minha luta na semana passada, ninguém se aproximou de mim. Seja os 5 tiranos, as facções ou os professores. Isso era compreensível. Todos queriam me observar primeiro antes de se aproximar. O que eu havia feito no chão da arena fez com que a maioria das pessoas ficasse apreensiva. Na verdade, não se sabia muito sobre mim. Meu passado era desconhecido. A extensão das minhas habilidades era desconhecida. Além de aquela, da qual ninguém sabia nada, tudo sobre mim era um mistério. Portanto, sem ter uma leitura adequada sobre mim, ninguém naturalmente se aproximaria. Assim, durante a última semana, foi tranquilo. Não tenho certeza sobre o futuro. É por aqui. Não, é por aqui então. No momento, eu estava olhando para mim mesmo no espelho. Vestindo um terno azul profundo que combinava com meus olhos e delineava perfeitamente as curvas do meu corpo, tentei colocar minha gravata. Infelizmente, tendo usado um terno apenas algumas vezes no passado, não fazia ideia de como proceder. Eu procurei na internet, mas era mais fácil falar do que fazer. Droga, se ao menos me deixassem usar a camisa havaiana. Eventualmente, frustrado, joguei minha gravata no chão. Eu me arrependi de não ter pegado a camisa havaiana. Ter sido muito mais fácil. Din! De repente, minha porta tocou. Caminhando até a porta, abri e encontrei uma embalagem no chão. Oh, bem a tempo! Meus olhos brilharam. O remetente era Melissa. Pegando a embalagem e fechando a porta, rasguei o pacote. Hip! Ao abrir a embalagem e olhar seu conteúdo, minha mão congelou. Pisquei algumas vezes para ter certeza de que não estava vendo errado. Fiquei sem palavras. Você está falando sério? A poção estava ali, sem dúvida. Havia apenas um problema. Era o fato de que havia um adesivo chamativo com as palavras WV Pharmaceuticals gravadas nele. Aia! Pensando a parte média das minhas sobrancelhas, exalei. Você poderia pelo menos ter removido a etiqueta. Balancei a cabeça. Provavelmente, Melissa esqueceu de especificar isso para sua assistente quando deu as ordens. Clique. Tirando meu celular, tirei uma selfie. Fiz questão de enfatizar o adesivo ao lado da poção. Obrigado pela maravilhosa poção que você fez. Digitando algumas palavras de agradecimento, enviei a foto para Melissa. Isso é o que você merece. Por todos aqueles dias terríveis, já estava na hora de fazê-la sofrer. Din! De repente, meu celular tocou. Léo era o remetente. Hein, onde você está? Eu havia prometido a ele e a Prão que iria com eles. Pensando neles, um sorriso apareceu em meu rosto. Apesar do que havia acontecido nos últimos dias, eles me trataram da mesma forma. Diferente dos outros, eles não estavam com medo de mim. A partir disso, eu sabia que eram verdadeiros amigos. Já estou indo. Fazendo o meu melhor para arrumar minha gravata, respondi. Estamos te esperando no andar de baixo. Certo, me dê um minuto, já vou estar lá. Plac. Verificando-me mais uma vez no espelho, desliguei a luz e desci as escadas. Era hora de o banquete começar. Capítulo 203. Banquete 1. The Author's POV. Você está bem, Ren? Elegante. Com a gravata ainda torta, segui em direção ao saguão do edifício Manticore. Eu, Léo e Prão chegamos 1 hora mais cedo do que os outros, então o saguão estava relativamente deserto. Era evidente que todos ainda estavam ocupados se arrumando para a noite. Não posso dizer o mesmo de vocês, no entanto. Puxando a lateral do meu colarinho, olhei para Léo e Prão e balancei a cabeça. O terno de Léo era grande demais para ele, e o terno de Prão estava um pouco apertado. Eles pareciam ridículos. Vocês têm certeza de que não trocaram os ternos? Se tivessem trocado, provavelmente pareceriam normais. Os sorrisos de Léo e Prão congelaram instantaneamente. Seus rostos ficaram vermelhos. Diz o cara que nem sabe colocar a gravata. Você. É isso que você diz depois que nós te elogiamos. Enlaçando os braços em torno deles, ri. Haha, estou brincando, vamos pegar um táxi. A corrida vai demorar um pouco. Asterisco. O banquete não foi realizado na academia. Na verdade, estava localizado em um estabelecimento privado bastante distante da academia. Le Manoir Verte.
Os proprietários do estabelecimento eram de ascendência francesa e, naturalmente, o ambiente era francês por conta disso. O local era bastante popular, já que a maioria dos indivíduos ricos da cidade de Ashton conhecia seu nome. Obrigado. Clank. Saindo do táxi, com Léo e Prão ao meu lado, seguimos em direção à mansão. Observando a mansão de longe, murmurei. Finalmente chegamos. Depois de 30 minutos, finalmente chegamos ao nosso destino. Sentada no centro de uma pequena colina, a mansão parecia espetacular. Construída com tijolos brancos, a aparência da casa complementava perfeitamente a vegetação ao seu redor. As janelas altas e retangulares ao lado da casa conferiam um ar sofisticado e elegante à mansão. No telhado da mansão, havia um alto telhado azul escuro com uma inclinação bem desenhada. Nossa, isso é mais chique do que eu esperava. Recuperando-se do seu espanto, Léo exclamou. Concordo. Sim, concordo. Que tal entrarmos? Sugere, ao que Léo e Prão responderam com um aceno. Mais uma vez ajustando meu colarinho, caminhei em direção à entrada da mansão. Por birra, devido ao que eu tinha dito antes, Léo e Prão não me ajudaram a arrumar a gravata. Malditos! Ingresso, por favor. Na frente da mansão, fomos parados por um alto segurança vestido de preto. Ele tinha um forte sotaque francês. Aqui está. Aqui. Tirando nossos celulares, mostramos os ingressos para os seguranças. Após escanear nossos ingressos, o guarda acenou com a cabeça e nos deixou entrar. Com um sorriso, ele nos acolheu. Bem-vindos ao Le Manoir Vert. Esperamos que tenham uma boa estadia. Obrigado. Valeu. Agradecendo ao guarda, entramos na mansão e caminhamos por um longo e amplo corredor. Enquanto caminhávamos pelo corredor, um agradável aroma de lavanda invadiu minhas narinas. Logo depois, ouvimos o som de conversas ao longe. Acho que não fomos os únicos que decidiram chegar cedo. Virando à direita do corredor, chegamos a um grande salão iluminado por um enorme candelabro dourado que pendia do teto. Oh uau, gosto da atmosfera deste lugar. Léo e Prão olharam para o salão com surpresa. Era evidente que eles não frequentavam lugares assim antes. Eu também não. Recuperando-nos do nosso leve espanto, entramos juntos. O interior do salão era tão deslumbrante quanto o exterior. Uma peça clássica calmante fluía lindamente, enquanto cada decoração era delicada e elegante. É Mozart. Eu reconheci instantaneamente a peça que estava sendo tocada. Marcha Turca de Mozart. Sendo eu um fã de música clássica, naturalmente sabia o que estavam tocando. Você sabe quem é, Léo? Sem ideia, nunca ouvi falar desse cara antes. Não saiu nenhuma palavra da minha boca. Eu estava tendo segundas intenções. Talvez eu não devesse ter feito amizade com eles. Oh, olha ali, não é o professor Rombouze? O professor Thibault também está aqui. Apontando para o final do salão, Léo exclamou. De pé do outro lado do salão, o professor Rombouze conversava com o professor Thibault. Ambos seguravam uma taça de prosecco em suas mãos. São eles. Eu estreitei os olhos. Eu os reconhecia naturalmente. O professor Rombouze era o cara que insistia em me incomodar no começo do ano sobre a teoria da intoxicação por mana. Sobre isso, depois que eu lhe contei a teoria, ele não me incomodou mais. Ele estava ocupado pesquisando. Ele deve estar perto agora, não? Com quase um ano se passando, ele logo deveria conseguir provar a teoria que eu propus. Isso causaria bastante incômodo. Fiz uma anotação mental. Preciso dizer a ele para não incluir meu nome na tese final. Desviando o olhar do professor Rombouze, meus olhos logo pararam no professor Thibault. Meu olhar ficou frio. Ele era uma das pessoas que eu precisava ter cuidado hoje. Isso porque ele tinha um grande papel no incidente de hoje. O que devemos fazer agora? Ainda estamos um pouco cedo. Olhando para mim, Léo perguntou. Saindo dos meus pensamentos, levantei meu relógio e olhei a hora. 18h15. Então virei-me. Preciso ir ao banheiro, volto em 1 minuto. Tudo bem. Levem o tempo que precisarem, vamos experimentar alguns aperitivos enquanto isso. Podem ir, eu volto em 10. Asterisco. Distanciando-me de Léo e Prão, subi as escadas e fui para o banheiro do segundo andar. De qualquer forma, meu trabalho hoje era simples. Verificar se tudo estava progredindo como na história. Eu queria ver a extensão que minhas ações tiveram na trama. Independentemente disso,
mesmo que a história estivesse se desenrolando como deveria, eu estava decidido a interferir um pouco. A razão era simples. Pela primeira vez no romance, os vilões fariam uma aparição. O plano deles era matar alguns dos alunos transferidos. Como Locke era responsável por sediar a festa, eles naturalmente levariam parte da culpa pelo incidente. Era isso que os vilões queriam. Eles queriam criar conflitos entre as 4 grandes academias e o Locke. Na história, os vilões quase conseguiram. Infelizmente, alguém chamado Kevin existia. Com sua armadura de trama e seu halo de protagonista, ele rapidamente frustrou os planos deles e resolveu a situação. Era isso que deveria acontecer. Minha interferência deveria tornar a vida dele um pouco mais fácil. O incidente será o mesmo que no romance. Eu não tinha certeza. De qualquer forma, se algo desse errado, eu ainda tinha o livro comigo. Qual deles é? Entrando no banheiro, 5 cabines de madeira apareceram diante de mim. Depois de pensar um pouco, escolhi a 5ª. Como meu número favorito era 5, deveria naturalmente estar na 5ª. Clank. Acertou. Eu estava certo. Abrindo a tampa do vaso sanitário, suspirei aliviado. Acho que ainda tenho um pouco de tempo para trabalhar. 19 horas. O ar começou a esfriar enquanto o sol lentamente se dirigia em direção ao horizonte. O mundo ficou tingido de laranja. Um elegante sedã preto estacionou em frente à mansão e 2 pessoas desceram. Emma e Kevin chegaram ao banquete. Totalmente adornados com roupas de festa, suas figuras perfeitas brilhavam intensamente. Eles atraíram instantaneamente os olhares de todos os presentes. Após dias de dicas contínuas e vendo que ela não estava indo a lugar nenhum, Emma decidiu ser direta e pediu a Kevin para acompanhá-la. Depois de ouvir suas razões, Kevin, naturalmente, não recusou. Que lugar chique! Olhando para a mansão, a voz de Kevin tinha um toque de admiração. HM, na verdade, já estive aqui antes. Jogando o cabelo para o lado, Emma deu uma rápida olhada na mansão. Ela não estava impressionada. Oh, como é? É bem bom, o serviço não é nada mal. Nada mal. Já tive experiências melhores. Emma assentiu seriamente. Ela já estivera aqui várias vezes no passado. O serviço era bastante bom. No entanto, comparado a outros lugares que ela havia visitado, este lugar era apenas decente. É, tudo bem. Mais uma vez, Kevin foi lembrado de quão rica Emma era. Se esse lugar era aceitável, o que seria considerado bom para ela? Kevin queria saber. Vamos. Ok. Balançando a cabeça, Kevin ofereceu seu braço. Emma sorriu de volta e não recusou. Assim, sob o olhar de todos, eles entraram na mansão. Senhorita, chegamos. 10 minutos após a chegada de Kevin e Emma, outro carro parou em frente à mansão. Vestindo um vestido preto brilhante, Amanda saiu do carro. Assim como Kevin e Emma, ela também atraiu a atenção de todos ao redor. Uau, ela é tão bonita. Quem é ela? Clank. Ignorando os olhares, Amanda fechou a porta do carro. Ela estava acostumada a essa atenção. Screech. Subitamente, outro carro parou bem ao lado de Amanda. Saindo do veículo, vestindo um vestido branco, Melissa saiu do carro. Ela não estava usando óculos no momento. Fechando as portas do carro com força, ela murmurou com raiva. Espere até eu pegar você. Olhando para Amanda ao seu lado, Melissa acenou com a cabeça. Amanda acenou de volta. Segurando uma pequena bolsa branca, Melissa seguiu de mau humor em direção ao salão do evento. Ela parecia estar um pouco de mau humor. Observando a figura de Melissa se afastando, Amanda teve um pensamento. Talvez alguém a ofendeu. Dentro do grande salão, 19h30. Em nossa academia, temos um curso especializado projetado para facilitar a vida dos alunos. Com uma taça de vinho na mão, Donna ouvia calmamente os professores de outras academias falarem. O salão estava repleto de estudantes e professores vindos do Locke ou das 4 grandes academias. E assim, acreditamos que dividir os cursos em períodos menores é melhor. Haha, isso parece eficaz. No entanto, no momento, Donna estava ouvindo a conversa de alguns professores de outras academias. Eles estavam, evidentemente, se gabando de suas academias. Mesmo assim, era interessante para Donna. Ouvir eles discutirem sobre seus sistemas educacionais e como suas academias eram diferentes do Locke interessava muito a Donna. Apesar de ser rigorosa, Donna realmente se importava com seu trabalho.
Ela naturalmente se esforçava para se tornar uma professora melhor. Conversas desse tipo eram úteis para ela, especialmente porque os que falavam eram professores experientes que estavam nisso há anos. Desculpe, senhorita Longbear, posso... peço desculpas. De todas as pessoas presentes no banquete, Dona era a mais jovem. Além dela, havia apenas algumas que eram um pouco mais velhas. Naturalmente, atraídos por sua beleza, muitos dos professores mais jovens tentaram iniciar uma conversa com ela. Com sua beleza e fama, quem não gostaria de estar com uma garota assim? Acostumada a isso, Dona apenas os dispensou com um sorriso. Bastava um sorriso calmo. Depois disso, todos os seus pretendentes, como se estivessem em transe, se afastaram calmamente de onde vieram. O que aconteceu? O que eu estava fazendo? Um minuto depois, eles acordavam e se davam conta de que não se lembravam do que havia acontecido momentos antes. Após despachar mais um que tentou flertar com ela, Dona de repente franziu a testa. Estranho. Geralmente, uma vez que alguém atinge o nível S, seus sentidos se tornam muito mais aguçados. Eles eram naturalmente muito mais sensíveis a flutuações de energia. Desde que não estivesse muito longe, podiam sentir. Isso era especialmente verdadeiro para alguém como Dona, que era a pessoa mais forte presente no local. Neste momento, os sentidos de Dona lhe disseram que algo estava acontecendo no andar superior da mansão. Com licença por um minuto, vou verificar algo. Sem pensar duas vezes, ela se desculpou. Com as sobrancelhas franzidas, decidiu investigar. Capítulo 204. Banquete 2. The Author's POV. O Casarão Verde, terceiro andar. Avançando, Dona sentiu o fio de energia no ar se tornar mais denso. Suas sobrancelhas estavam completamente franzidas. Este deve ser o lugar. Dona parou em frente a uma porta. Era de onde ela sentia que o fio de energia estava vindo. Droga! De repente, Dona arregalou os olhos. Bam! Sem pensar duas vezes, ela arrombou a porta. Quando se aproximou o suficiente, entendeu o que o fio de energia significava. Um portal. Alguém estava tentando abrir um portal. Eu sabia que algo estava estranho. Somente demônios e vilões podiam criar tais portais. Mesmo entre os vilões, era necessário estar contratado com um demônio poderoso para fazer isso. Parece que você me encontrou. No outro lado da sala, um indivíduo magro com bochechas afundadas se levantou. Atrás dele, um portal negro e translúcido apareceu. Faz tempo, bruxa do caos Dona Longbear. Edmund. O rosto de Dona se tornou complicado. Edmund Rice, rank 198 do ranking dos vilões. Um ex-colega de classe de Dona. Sua impressão dele era vaga. Ele era um solitário. Nunca interagia com os outros. Naturalmente, por causa disso, ela não sabia muito sobre ele. Tudo o que sabia era que um dia ele havia desaparecido e reaparecido como um vilão notório alguns anos depois. Ceifeiro Perturbado. Esse era seu apelido. O que aconteceu com você? Por que você se tornou assim? Bem, acontece, você sabe. Edmund deu de ombros. Olhando para Dona, ele sorriu. Quanto tempo faz desde a última vez que nos vimos? 5 anos. 7 anos. Faz tanto tempo. Vou te dar um aviso. Pare com o que você está fazendo, ou então. Vim. Um chicote negro surgiu repentinamente na mão de Dona. Seus olhos cor de ametista brilharam. É tarde demais. Já estou feito. Edmund sorriu. 2 adagas apareceram em suas mãos. Sem perder tempo, ele atacou Dona. Caixa. Você. Como uma cobra, o chicote de Dona voou em direção a Edmund. Ao mesmo tempo, seus olhos brilharam ainda mais. É inútil. Clank. Cruzando suas 2 adagas em posição de X, o chicote de Dona e as adagas de Edmund colidiram. O som alto do metal se chocando ecoou pelo lugar. Dando um passo para trás, Edmund fechou os olhos. Não importa o quanto você tente, não conseguirá me seduzir com sua arte. Enquanto ele não olhasse nos olhos de Dona, a arte dela não conseguiria afetá-lo. Vamos ver por quanto tempo você consegue manter essa atuação. Furiosa, o chicote de Dona atingiu repetidamente. Cada vez que seu chicote colidia com a adaga de Edmund, faíscas piscavam. Clank, clank. Assim, sem que ninguém soubesse, uma luta entre indivíduos de rank S começou no terceiro andar.
De volta ao salão principal. E aí, estou de volta. Tirei uma bala de menta e a comi. Depois disso, acenei para Léo e Prão à distância. Ren, o que demorou tanto? Do que você está falando? Você ficou fora por 1 hora. Virando o pulso, Léo checou seu relógio e respondeu. Ah, na verdade, eu me perdi, acabei no banheiro de cima. Depois disso, precisei fazer um número 2. Cocei a parte de trás da cabeça. Para ser justo, cuidar dos negócios levou muito mais tempo do que eu esperava. Cara, tem um sinal de banheiro logo ali. Ups. Sério? Chega disso, o que vocês têm feito enquanto isso? Trocando de assunto, olhei para os pratos em suas mãos. Estavam cheios de toda sorte de comidas deliciosas. Definitivamente preciso experimentar isso. Nada demais, estávamos falando sobre os alunos de intercâmbio. Ah, e sobre o que? Depois de pesquisar sobre cada um deles, eu tinha uma ideia geral de quase todos os alunos de intercâmbio. Estamos apenas falando sobre quem devemos observar no torneio. Oh! Quem chamou sua atenção? Até agora, os gêmeos Lenfal da Academia Ludwig, John Berson da Academia Cus, Eleonore Gray da Academia Velon, e por último, Aaron Hinestone da Academia Teodora. Refletindo por um momento, Prão respondeu. Pelo que ele podia perceber, esses eram os indivíduos de maior destaque de cada academia. Você está certo. Eu acenei com a cabeça. Essas eram de fato as pessoas que deveriam ser observadas no torneio interacadêmico. Eram os indivíduos mais excepcionais das outras academias, com Aaron da Academia Teodora sendo o vilão daquele arco. Não me entenda mal, ele não era um vilão no sentido literal, mas era o antagonista. No romance, ele deu uma boa briga para Kevin. Em termos de força, ele era mais forte que Jin. Ele não parece estar aqui. Além deles, havia outro indivíduo que as pessoas precisavam prestar atenção. Infelizmente, ele não compareceu ao banquete. Ah, Ren, aí está você. De repente, ouvi uma voz clara à distância. Instantaneamente, tive uma premonição sombria. Melissa, por que você está falando comigo? Oh, não seja bobo, Ren. Como sua parceira de negócios, naturalmente eu tenho que te cumprimentar. Melissa acenou com a mão. Um sorriso doce apareceu em seu rosto. Espere, o que você está fazendo? Agindo de forma sedutora, Melissa puxou meu pulso e me arrastou para longe de Léo e Prão. Um calafrio percorreu minha espinha. Lembro-me de Melissa agindo assim uma vez no romance. Não é bom. Sem hesitar, tentei me afastar. Haha, infelizmente para você, Melissa, eu já tenho planos. Léo, Prão, deixem. No momento em que me virei, Léo e Prão já tinham sumido. Mais uma vez, eles me traíram. Quais planos? Massageei minha testa. Vou me lembrar disso. Que tal eu consertar isso para você? Olhando para minha gravata torta, Melissa se ofereceu para arrumá-la. Eu imediatamente recusei. Normalmente eu diria sim, mas seu sorriso não parece RKGGH. Antes que eu pudesse terminar de falar, Melissa agarrou minha gravata e a apertou. Eu bati em sua mão. KGH Melissa, isso está um pouco apertado demais. Tudo bem, deixe comigo. Confie em mim, eu sei como amarrar uma gravata. Melissa riu. Seu sorriso se tornou ainda mais doce. Para mim, parecia o sorriso de um demônio. Ao mesmo tempo, não muito longe de onde Ren estava. Com uma taça de vinho nas mãos, Emma, Amanda e Kevin conversavam. Do que eu me lembro, se formos até. Desculpe. De tempos em tempos, algumas pessoas tentavam se juntar à conversa, interrompendo-os. Quando isso acontecia, Emma respondia com um olhar fulminante. Você não vê que estamos conversando? Dê desculpe. Quantos já foram? Kevin olhou para Emma. Aquela era a quarta pessoa que se aproximava deles. Mais especificamente, Amanda. 4. Bateu o pé no chão. Emma levantou 4 dedos com amargura. Depois, olhou para Amanda ao seu lado. Amanda, você deveria ter feito algo semelhante. O que você quer dizer? Você deveria ter tido alguém para te acompanhar. Emma apontou para Kevin. Com ele ali, ninguém se atrevia a se aproximar dela. Infelizmente, Amanda estava sozinha. Naturalmente, muitas pessoas tentaram se aproximar dela. Mas, quem? Não sei, Jin. Não,
provavelmente não ele. Ah, que tal o Ren? Os olhos de Emma brilharam. Ren. Sim, ele seria um ótimo acompanhante. Embora odiasse admitir, ele poderia ter sido um ótimo acompanhante. Embora não fosse tão bonito quanto Kevin, com sua fama atual, ele teria feito um bom dissuasor para os outros. Na verdade, onde ele está? Oh! Pensando em uma ideia brilhante, ela olhou ao redor do salão. De repente, seus olhos se abriram amplamente. Ela então apontou para a distância. Aqueles não são Ren e Melissa. O quê? Onde? Ali. Olhando na direção que Emma apontou, Kevin logo avistou Ren. Ele e Melissa estavam atualmente muito próximos um do outro. Pareciam muito íntimos. Na verdade, parecia que Melissa estava ajudando Ren a colocar a gravata. Desde quando Ren e Melissa estão tão próximos? Ele está, por acaso, acompanhando Melissa, mas eu nunca vi Melissa sorrir assim. Emma murmurou. Ela ficou surpresa. Nunca tinha visto Melissa sorrir daquela forma antes. Originalmente, Emma pensava que Melissa odiava Ren com paixão, mas pelo que parecia, isso não parecia ser o caso. A menos que Melissa estivesse fazendo uma encenação. Olhando para Emma, Kevin queria dizer algo. No final, ele optou por não dizer. Depois de observar mais cuidadosamente, parecia para ele que Melissa estava estrangulando Ren. Pelo jeito que o rosto dele estava ficando vermelho, isso parecia ser verdade. Aya, não sei. Não sou bom em julgar esse tipo de coisa. Ele balançou a cabeça. Talvez seu julgamento estivesse errado. Ele não era muito bom nesse tipo de coisa. HM. Por outro lado, observando a cena à distância, as sobrancelhas de Amanda se franziram por um breve momento. Isso apareceu tão rápido quanto desapareceu. Vendo Ren e Melissa interagindo à distância, por um curto segundo, Amanda sentiu uma sensação de desconforto. O que aconteceu? Por causa da rapidez com que veio e desapareceu, Amanda não conseguiu entender bem o que sentiu. Depois de um tempo, ela balançou a cabeça. Talvez a sensação de desconforto seja por causa de todas as pessoas que estão se aproximando de mim. Essa foi a única explicação plausível que Amanda conseguiu pensar. Maldita bruxa! Depois de me libertar das garras de Melissa, dirigi-me à seção de bebidas. Precisava de um vinho. Minha gravata estava em estado pior do que antes. Se você vai ajudar, pelo menos faça isso direito. Felizmente, sendo um espaço público, Melissa não foi longe demais. Depois de estragar ainda mais minha gravata, ela simplesmente se foi. Vou me vingar disso. Fiz uma anotação mental. Virando o pulso, cheguei a checar meu relógio. Minha sobrancelha logo se ergueu. Oh! Acho que está na hora do evento principal começar. Depois de verificar meu livro, sabia a hora aproximada em que o evento estava prestes a começar. Deve começar a qualquer momento. No momento certo. Bom. Uma grande explosão ecoou pelo espaço, e a mansão tremeu. Gritos assustados ecoaram pela mansão. Quando a poeira se assentou, a figura de Donna apareceu. Em sua mão, um longo chicote negro tocava suavemente o chão de madeira. Seus olhos, naquele momento, brilhavam intensamente enquanto seu corpo pulsava em um tom roxo. À sua frente, havia um indivíduo magro cujas bochechas estavam afundadas. Ele parecia desnutrido. Reconheci-o instantaneamente. Vilão de rank 198, Edmund Rice, o ceifeiro perturbado. Ele parecia exatamente como eu descreve no romance. Basicamente, como um adulto malnutrido, com olhos e maçãs do rosto afundados. Um tanto assustador. De repente, Edmund gritou. Agora! Justo antes da explosão ressoar, em um canto bastante discreto do salão, o professor Thibault olhou calmamente para seu relógio. Deve ser logo. Bom. De repente, uma explosão soou à distância e poeira e detritos se espalharam por todo lugar. Envolvendo seu corpo estava uma fina membrana transparente. O professor Thibault se tensionou. Quase era sua vez. A poeira começou a se assentar e as características das duas figuras foram reveladas. Sorrindo amplamente, Edmund gritou. Agora! Do nada, o professor Thibault tirou discretamente um controle remoto. Sem hesitar, ele pressionou o botão. Clique. Segundos se passaram e nada aconteceu. O que está acontecendo? Não. Tepe. Tepe. Com nada acontecendo, o professor Thibault franziu a testa.
Seu coração disparou. Será que deu algum problema? Isso não pode estar acontecendo. O professor Thibault virou o dispositivo de cabeça para baixo e bateu na parte de trás várias vezes. Depois de um tempo, ele tentou novamente. Os resultados foram os mesmos. Nada aconteceu. Droga, funcione. Desesperado, o professor Thibault bateu repetidamente na parte de trás do controle. Se o plano falhasse, ele estaria acabado. À distância, um jovem de olhos azul escuro girava tranquilamente a taça de vinho em sua mão. Aquela pessoa, Randolph, tinha um sorriso sutil no rosto. Olhando de forma piedosa para a figura apavorada do professor Thibault à distância, Ren brincava tranquilamente com um pequeno orbe metálico em sua mão. Oh meu, o dispositivo não funciona. Eu me pergunto o que aconteceu. Ele não tinha ideia. Não que isso tivesse algo a ver com ele. Capítulo 205, Banquete 3. The Author's POV. Bom, quando a poeira assentou e os rostos de Donna e Edmund foram revelados para todos, um silêncio tomou conta do ambiente. O silêncio durou pouco, pois a voz rouca de Edmund ecoou pelo espaço. Agora. Infelizmente, segundos após sua voz ressoar, nada aconteceu. A confusão se espalhou entre os convidados dentro do salão. O que está acontecendo? O que houve? Não é a senhorita Longbear. Quem é o outro cara? Observando ao seu redor, os olhos de Donna estavam atentos. Voltando sua atenção para Edmund, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Parece que o que você estava planejando não funcionou. O rosto de Edmund estava impassível. Do canto dos olhos, ele viu a expressão de pânico de Thibault. Instantaneamente, soube que algo havia dado errado. Esse é Edmund Rice, vilão de rank 198. Reconhecendo Edmund, um aluno gritou alto. A atmosfera, que antes era um pouco calma, se tornou tensa. O quê? O que fazemos? Eu não quero morrer. Vários alunos ficaram pálidos de medo, enquanto outros tremiam. Apesar da tentativa dos professores de acalmar os alunos, cada vez mais estudantes começaram a entrar em pânico. É importante notar que havia muito menos professores do que alunos. Calma, pessoal. Não esqueçam quem vocês são. Percebendo que a situação estava saindo do controle, com os olhos brilhando, Donna gritou. Ao ouvir sua voz, como se estivessem sob um feitiço, todos instantaneamente se acalmaram. Isso mesmo. Quem eram eles? Eles eram os orgulhosos alunos das melhores academias do mundo. A primeira coisa que aprenderam na academia foi que sempre deveriam manter a cabeça fria. O pânico não ajudava ninguém. Momentos depois, todos finalmente se acalmaram completamente. Uma expressão solene apareceu em seus rostos. Estamos sob ataque. Peguem suas armas e fiquem de olho ao redor. Satisfeita com o resultado, com os olhos focados em Edmund, ela continuou. Vim. Sem precisar ser instruídos, todos imediatamente empunharam suas armas e olharam cautelosamente ao redor. Brilhante! Observando Donna, Edmund a elogiou. Ele ficou impressionado por ela ter conseguido acalmar todos em questão de segundos. Sugiro que você desista. Com as sobrancelhas franzidas, Donna manteve o olhar fixo em Edmund. Ela não podia atacar descuidadamente. Ela estava cercada por alunos. Dada sua força, os efeitos colaterais do ataque dela e de Edmund poderiam resultar em ferimentos para os alunos. Felizmente, por algum golpe de sorte, os planos de Edmund pareciam ter falhado. Se não, Donna não conseguiria imaginar como a situação estaria. Ela precisava ganhar tempo. Pelo menos até que os outros professores organizassem os alunos e verificassem o perímetro. Ela não era a única pessoa de rank S presente. Enquanto nada inesperado acontecesse, eles conseguiriam resolver rapidamente essa questão. Acho que vamos nos virar com o que temos. Vendo que as coisas não estavam a seu favor, Edmund guardou suas adagas. Edmund sorriu, e em seguida seu corpo tremeu. De repente, as luzes do salão piscavam, e sua figura se misturava à escuridão. Acho que terei que iniciar o plano B. Não, você não vai. Com toda sua atenção voltada para Edmund o tempo todo, assim que ele se moveu, ela também se moveu. Erguendo a mão, como um raio, seu chicote apareceu no lugar onde ele estava. Observando o chicote se aproximar, Edmund sorriu. Passando por seu corpo, a ponta do chicote atingiu o lugar onde ele estava. Caixa! O som alto do chicote, estalando, ecoou pelo salão. O chão de madeira se partiu. Sorrindo,
A voz de Edmund continha um traço de pena. É realmente uma pena que as coisas não saíram como eu havia imaginado. Notando que seu ataque havia falhado, Donna praguejou. Droga! Embora Edmund fosse mais fraco que ela, ele era notório por sua capacidade de se fundir com as sombras. Por um curto período de tempo, ele também poderia tornar seu corpo imune a ataques físicos. Assim como agora. Esse era o motivo pelo qual, apesar de terem lutado por um bom tempo no andar de cima, ela ainda não conseguia feri-lo. Ele era o contra perfeito para ela. Desgraçado e escorregadio. A habilidade dele de escapar de situações apertadas era a razão pela qual ele estava tão alto no ranking. Se não, ele poderia nem ter entrado para o ranking. Cá! No exato momento em que o chicote de Donna atingiu o chão e o corpo de Edmund desapareceu, o salão tremeu e as janelas do prédio se quebraram. Crash! Crash! Incontáveis figuras negras emanando uma forte energia apareceram. Vilões! Estamos sob ataque! Sentindo a mana errática misturada com um toque de energia demoníaca emanando dos corpos das figuras, todos instantaneamente puderam identificar quem eram. Eles eram vilões. Tump! Tump! Caindo no chão, várias figuras apareceram no salão principal da mansão. Se não fosse pela energia demoníaca que pairava em seus corpos, ninguém teria conseguido diferenciá-los de pessoas comuns. Saindo, estava um vilão de aparência caucasiana. Segurando uma adaga, ele sorria de forma insana. Infelizmente para vocês, recebemos ordens para matar todos vocês, então. Eles deveriam aparecer apenas quando todos estivessem em pânico, mas como o plano falhou, eles só puderam atacar diretamente. Mesmo que uma parte de seu plano tivesse sido frustrada, seus objetivos não mudaram. Matar os alunos transferidos. Ataquem! Todos, preparem-se para revidar. Colocando-se na frente dos alunos, os professores empunharam suas armas. Diferentes matizes de cores emanavam de seus corpos. Reúnam-se e protejam as costas uns dos outros. Eles estão vindo. Mantenham-se firmes. Bom, logo explosões ecoaram pelo prédio, enquanto várias cores piscavam no salão. A luta havia oficialmente começado. Enquanto isso, na seção de bebidas do salão. Clank! Clank! Com lutas acontecendo ao meu redor, eu provavelmente era a única que ainda estava relaxando em um canto do salão. Talvez por causa do caos, ninguém havia notado minha presença. Eu sabia que isso não duraria muito. Eventualmente, eu seria descoberta. Oh! De repente, pelo canto dos olhos, vi o professor Thibault tentando escapar do salão. Eu rapidamente terminei a bebida que estava em minha mão. Ah! Bom, parece que chegou a minha vez de agir. Com o professor Thibault falhando na única tarefa que tinha, era natural que ele tentasse fugir. A Monolith certamente enviaria alguém para cuidar dele devido ao seu fracasso. Apesar de seus méritos, o professor Thibault não era alguém muito importante. Sua força era apenas de rank D, e agentes gerentes poderiam ser facilmente substituídos. Thibault sabia disso, e por isso estava fugindo. Infelizmente para ele, ele tinha algo que eu queria. Enviado. Colocando a taça de vinho vazia na mesa, tirei meu celular e enviei uma mensagem rápida para Kevin. Acho que era hora de eu pegar o rato. Spurt. Extraindo sua espada do corpo de um vilão, o rosto de Kevin estava frio. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sabia que, naquele momento, precisava fazer o seu melhor para aliviar a pressão sobre os professores. Especialmente porque a maioria dos professores mais fortes estava do lado de fora, lutando contra os vilões mais poderosos. Ah! Dando um passo para o lado, Kevin desviou por pouco de uma lâmina que vinha em sua direção. Com um movimento suave, ele levantou sua espada e o sangue jorrou por toda parte. Spurt! Seus olhos frios e vermelhos brilhavam em meio ao sangue que se espalhava no ar. Sem perder tempo, ele se dirigiu a outro vilão próximo a ele. Uma aura vermelha envolveu sua espada. Erguendo a espada, ele se preparou para desferir um golpe. Shin! De repente, antes que a espada de Kevin pudesse perfurar as costas do vilão, uma sombra apareceu rapidamente. A seguir, o vilão que Kevin estava mirando colapsou. Tump! Aparecendo sobre o corpo do vilão estava um jovem pálido. O jovem tinha olhos azuis brilhantes e longos cabelos negros que caíam até os ombros. Ele exalava uma certa elegância. Olhando para Kevin, o canto de seus lábios se ergueu. Devagar demais. Kevin franziu a testa. Captando um vislumbre do jovem à sua frente, murmurou, Aaron Hinestone.
em carne e osso. Dando uma olhada em Kevin à sua frente e observando o corpo no chão, Aaron observou a figura de Kevin calmamente. Após alguns segundos, ele balançou a cabeça. Então você é o Kevin, né? Apenas isso. Sfiz. Antes que Kevin pudesse responder, a figura de Aaron desapareceu. Como esperado. Ele havia ouvido um pouco sobre Aaron Hinestone antes. Isso era natural, pois seu nome frequentemente aparecia nas notícias. Muitas vezes, os dois eram comparados. Kevin nunca prestou atenção nele, pois não se importava com esse tipo de coisa. Ele se lembrava de Emma falando sobre ele no passado. Com seu pai sendo uma figura importante, ela naturalmente o conhecia. Pelo que ouviu dela, ele era muito arrogante e parecia que ela não gostava dele. Desgraçado de duas caras. Era assim que ela o chamava. Observando de perto, parecia que o que Emma disse era verdade. Sim. De repente, Kevin se agachou. Uma lâmina fria atravessou o ar. Torcendo seu corpo, segurando a espada como se fosse uma adaga, Kevin a cravou atrás de si. Spurt. Sangue espirrou por toda parte, e um corpo caiu. Fechando os olhos, Kevin limpou um pouco do sangue que havia respingado em seu rosto e se levantou. Virando-se, a atenção de Kevin foi atraída para a distância, onde ele avistou duas faixas prateadas ceifando as vidas de alguns dos vilões mais fracos. Quem é? Esfregando os olhos, Kevin conseguiu ver duas figuras se movendo em sincronia, ceifando as vidas dos vilões ao redor. A maneira como se moviam era perfeitamente sincronizada. Se não fosse pelo sangue que jorrava no ar, alguém poderia facilmente confundir o que estavam fazendo com uma apresentação. Ah, entendi. Devem ser os gêmeos Lenfal. Após olhar mais de perto, Kevin os reconheceu instantaneamente. Com seus cabelos platinados, não era tão difícil para ele identificá-los. Kevin! De repente, alguém chamou seu nome. Kevin olhou para a direção de onde vinha a voz. Emma! Aya, finalmente te encontrei. No momento, apesar de o vestido de Emma ainda estar perfeitamente intacto, seu cabelo estava bagunçado e sua respiração estava ofegante. Parecia que ela tinha passado por dificuldades. O que aconteceu? Recuperando o fôlego, Emma disse, Aya, vamos ficar juntos. Não acho que consigo fazer isso sozinha. Claro. Kevin naturalmente não recusou. Com alguém cobrindo suas costas, ele poderia agir com mais liberdade. Jim. De repente, o relógio de Kevin vibrou. Era Ren. Segundo andar da mansão, deve haver um vilão de rank D, lá preparando um portal. Se você não quiser que as pessoas morram, mate-o. Lendo a mensagem, Kevin franziu a testa. Ele rapidamente digitou uma resposta. E você? Tenho outras coisas a fazer, nos vemos depois. Ah, certo. Certifique-se de trazer a dona com você. Dona. Sim, diga a ela que o Edmund está lá. Certo, realmente preciso ir agora. Quem era esse? Um suspiro escapou dos lábios de Kevin. Ele então balançou a cabeça. Ah, nada, vamos. Para onde? Olhando para cima, ele respondeu. Para o segundo andar. Por quê? Apenas me siga. Embora Kevin tivesse muitas perguntas, dado a situação, ele sabia que não era hora de perguntar. Seguindo as instruções de Ren, ele rapidamente se moveu para onde Dona estava. Espero que você esteja certo.